Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é a continuação da correção dos exercícios atividade 2, derivadas parciais. Eu lembro que na aula anterior, né, eu resolvi o exercício 1 para vocês, né, e expliquei que era derivadas parciais, até a letra H. Aí ficou faltando a letra I e a letra J para vocês fazerem, que eu iria corrigir hoje, né? E o exercício 2 também, que é A, B, C e D, que é continuação, que pede o mesmo processo da derivada parcial. Então, aqui eu vou resolver aí a J e depois o exercício número 2 nessa aula de hoje, ok? Então, vamos lá, olha, a letra I é essa, ó. F de x ao cubo mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. O que o exercício pedia lá no início? Ele pedia para a gente calcular as derivadas parciais e nós vimos que quando a gente busca calcular as derivadas parciais, é que nós estamos trabalhando com funções de várias variáveis. Então, nesse caso, eu tenho duas variáveis, x e y. Então, eu primeiro faço o cálculo do f da derivada em função de x. Então, x é a nossa variável e o y passa a ser uma constante. Depois a gente faz f de y, aí vai ser o contrário. O y é a nossa variável e x vai ser a nossa constante. Então, aqui, se eu for calcular f de x, eu tenho que lembrar que x é a variável e y é como se fosse um número qualquer. Qual que é a derivada de x ao cubo? Se eu pego o expoente e jogo multiplicando, vai ficar 3x ao quadrado. Lembrando que é uma divisão, eu vou usar a regrinha do quociente, né? Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, na hora de derivar aqui a primeira, vou derivar x ao cubo mais y ao quadrado. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada do mais y ao quadrado, como ele é um número, é como se fosse um número qualquer, 5. A derivada do 5 é 0, né? Então, ele some. Então, a derivada da primeira é 3x ao quadrado vezes a segunda, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, regrinha do quociente, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, eu vou repetir a primeira, que é x ao cubo mais y ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Agora, é a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como x é a nossa variável, o y é uma constante, derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de y ao quadrado é 0. Então, vezes 2x, dividido pela segunda ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui ela está derivada, né? Depois a gente sabe que tem um processo de organização. O que faz para a gente organizar? Eu tenho que aplicar a distributiva aqui com 3x ao quadrado, aplico a distributiva com 2x, depois troco o sinal. O denominador eu posso deixar desse jeito, não preciso mexer, então eu vou fazer uma organização do numerador. O resultado final, depois que vocês aplicarem a distributiva, né? Peço para vocês aplicarem a distributiva, né? E conferir o resultado. Vai dar x à quarta mais 3x ao quadrado y ao quadrado menos 2y ao quadrado x dividido pelo x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui, gente, eu estou começando o exercício, estou explicando tudinho, vocês vão desenvolver e conferir, né? A segunda, o f de y. Agora, o y é a nossa variável, x é como se fosse uma constante. A regrinha é a mesma, né? Porque continua sendo uma divisão entre funções, é a regrinha do quociente. Então, vamos lá, ó. Derivada da primeira. Agora, nós vamos derivar x ao cubo mais y ao quadrado. Como agora é em função de y, x é a nossa constante. X é uma constante e y é uma variável. Então, a derivada de x ao quadrado vai ser 0. A derivada de y ao quadrado é 2y. Então, essa é a derivada da primeira. Vezes a segunda. Então, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos, eu vou repetir a primeira, que é x ao cubo mais y ao quadrado. E vou derivar a segunda, lembrando que agora a variável é y. Então, a derivada de x ao quadrado é 0 e de y ao quadrado é 2y. Então, vezes 2y dividido pela segunda ao quadrado. É o mesmo processo da de cima, eu preciso organizar agora. Eu vou aplicar a distributiva com 2y aqui, aplicar a distributiva com 2y de cá e de cá ainda trocar o sinal, não posso esquecer. Depois que vocês fizerem essa organização, ó, vocês vão conferir o resultado, vai ser 2x ao quadrado y menos 2x ao cubo y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó, resultado da primeira vai ser esse, o resultado da segunda vai ser esse, ok? Agora, espero que vocês tenham feito, né? Só conferir. Já a letra J também que ficou para vocês resolverem, eu tenho que tomar cuidado que agora nossas variáveis vai ser V
e S. É como se fosse x e y. O que nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação da função v vezes ln de v ao quadrado, s ao quadrado. Então, aqui vai ser a regra do produto agora. Nós vamos fazer f de v, para nós fazer f de s. É o mesmo raciocínio. Primeiro v vai ser a nossa variável e s vai ser uma constante, e a de baixo s vai ser a variável, v vai ser a constante. Então, vamos lá. Agora, v é a nossa variável. A derivada da primeira, qual que é a derivada do v? É 1 vezes a segunda. Vou repetir a segunda, ó. Mais, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes, agora eu vou derivar essa daqui, ó. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Qual é a derivada de ln de v ao quadrado mais s ao quadrado? Lembrando que aqui nós vimos na aula anterior, revisando aí derivadas, que é a regrinha da cadeia, porque eu tenho uma função dentro da outra. Então, vai ser a derivada da interna, a derivada de v ao quadrado mais s ao quadrado, ó. Como a nossa variável aqui é v, a derivada de v ao quadrado mais s ao quadrado, a derivada de v ao quadrado vai ser 2v, e a derivada de s ao quadrado vai ser 0. Então, essa vai ser a derivada da interna vezes a derivada do ln. Se a gente recorre à tabelinha lá com as regras de derivação, a derivada do ln é 1 dividido por esse valor que é o logaritmando, que é v ao quadrado mais s ao quadrado, certo? Então, se eu volto aqui, ó, regrinha do produto, derivada do v é 1 vezes a segunda, mais, repito, a primeira, vezes a derivada da segunda, que vai ser 2v vezes 1, dividido pelo v ao quadrado, mais s ao quadrado. Pronto. Aqui vem a parte da organização também, esse v com esse 2v, dá para multiplicar para 2v ao quadrado. Então, para acabar de organizar, aqui multiplica por 1, né? Ela organizada vai ficar ln de v ao quadrado mais s ao quadrado, mais 2v ao quadrado, porque 2v vezes v dá 2v ao quadrado, vezes 1 dá 2v ao quadrado, dividido por v ao quadrado mais s ao quadrado. Então, na verdade, o resultado dela vai ser esse, ó. Ok? E agora, nós vamos fazer a f de s. Ou seja, nós vamos derivar a mesma função, usando a mesma regra do produto, só que agora vai ser em função de s. S vai ser nossa variável e v vai ser uma constante. Então, como é que ela vai ficar? O processo de desenvolvimento é o mesmo, ó. Derivada da primeira, derivada do v. Como agora é em função de s, o v, aqui eu não tenho s, então a derivada dele vai ser o quê? Vai ser 0. Então, a derivada de v vai ser 0, vezes, derivada da primeira vezes a segunda, eu repito a segunda, mais a primeira, que é v, vezes a derivada da segunda. Agora, eu vou derivar ln de v ao quadrado mais s ao quadrado. Vou derivar aqui no cantinho, igual eu fiz com a outra. Só que agora, como é função de s, ó, derivada da interna, derivada de v ao quadrado mais s ao quadrado, de v vai dar 0, de s ao quadrado vai dar 2s. Vezes a derivada da externa, a derivada do ln é 1 dividido por v ao quadrado mais s ao quadrado. Aí eu volto aqui, ó. Fizemos a derivada do v, que deu 0, vezes a segunda, mais repetir a primeira, e a derivada da segunda eu vou buscar aqui no cantinho. Vai dar 2s menos 1, ó, sobre v ao quadrado mais s ao quadrado. Esse aqui, ó, 0 vezes ln vai dar 0. Então, acabando de organizar isso aqui, vai ficar, ó, v vezes 2s vezes 1 vai dar 2vs dividido por v ao quadrado mais s ao quadrado. Já vai ser o resultado. Eu não posso esquecer, gente, que aqui a gente não pode simplificar por causa da adição, né? Então, vai ficar desse jeito, ok? Então, essa foi a correção da letra I e da letra J, né? Que foi o finalzinho do exercício número 1 que eu deixei para vocês na aula passada. Já o exercício 2, ele pede continue. Nós vamos continuar com esse mesmo processo de derivadas. Só que tem que tomar cuidado agora, nós não temos duas variáveis mais. Se vocês observarem, nós temos três, ó, x, y e z. Então, é uma função de várias variáveis, só que agora usando três variáveis. O processo é o mesmo, o que a gente viu anteriormente. Só que aqui nós vamos fazer, ó, o f de x, o f de y e o f de z. Então, nós vamos derivar primeiro em função de x, y e z serão constantes. Vamos derivar y, x e z serão constantes. E vamos derivar z, x e y serão constantes. Então, vamos lá, começando. Agora, x é a minha variável. Derivada de x ao quadrado vezes y, derivada de x ao quadrado
dá 2x. Como o y está multiplicando, uma constante multiplicando uma função, ela continua multiplicando a função. Se ela estivesse somando, é o que nós vimos no exercício anterior, seria 0, mas ela está multiplicando, ela vai continuar. Menos x é a nossa variável, ó. Derivada de 3x é o 3. O y ao quadrado está multiplicando, ele continua multiplicando, ele é uma constante. Mais, nós estamos derivando em função de x, derivada de 4x é 4. O z é uma constante que está multiplicando, continua multiplicando, ó. Essa é a primeira. Não precisa nem organizar, porque ela não tem nada para organizar, já está pronta, né? Agora vamos ver o f de y. Agora a nossa variável é y e as outras duas são constantes, ó. Derivada de x ao quadrado y. Como o y é a nossa derivada, o y está elevado a 1, a derivada é o valor que está acompanhando ela, não é? Então, no caso, x ao quadrado. Menos. Aqui a nossa variável é y ao quadrado. Então, pego 2, jogo multiplicando e subtrai a unidade. 3x vezes 2 vai dar 6x, y. A derivada aqui eu tenho y em função... Tem algum y? Não, então é 0. Então, vai ser mais 0, essa aqui vai sumir, né? Posso deixar só assim. Agora, f de z. A nossa variável será z e as outras serão constantes, ó. X ao quadrado y. Tem z aqui? Não, então é 0. 3x ao quadrado y. Tem o z aqui? Não, então é como se fosse uma constante, é 0. Aqui eu já tenho z, ó. Como é que eu derivo? Pego 3, jogo multiplicando. Então, 4 vezes 3 vai dar 12. O x, né? O z, que está elevado ao cubo, ele passa a ser elevado ao quadrado, ó. Ok? Então, aqui a diferença do exercício número 1, que eu tenho 3 variáveis. Então, eu vou fazer 3 derivadas parciais diferentes, uma em função de cada variável. A letra B, ó, mesmo processo. Eu tenho 3 variáveis, eu vou fazer aqui uma de cada, ó. Vou começar pelo f de x. Então, x é a nossa variável, as duas serão constantes. Derivada de 8x ao quadrado yz, então, o 2 multiplica, o expoente eu passo multiplicando, 8 vezes 2 vai dar 16. O x ao quadrado, eu subtraio a unidade, fica x. O y e o z tá multiplicando, eles continuam multiplicando. Se tivesse somando, eles iriam sumir, né? Agora, x é a nossa variável. X elevado a 1 é o valor que o acompanha, então vai ser menos y ao quadrado. Como a nossa variável é x, pego 2 e jogo multiplicando. Ó, 5 vezes 2 vai dar 10. X, porque o expoente é 2, eu tiro 1, fica 1, né? E z ao cubo. Certinho? Agora, eu vou derivar em função de y. Y é a nossa variável, as outras são constantes. Então, a derivada, se o y está elevado a 1, são os valores que eu acompanho. 8x ao quadrado, z, vai ser a derivada. Menos o 2 no expoente do y, eu jogo multiplicando. 2 vezes x, y, né? Que eu subtraio uma unidade no expoente. Como o y é a nossa variável, não tem o y aqui, então é como se fosse uma constante, a derivada é 0. Então, sumiu. E a outra, que é f de z, agora z é a nossa variável. Z elevado a 1, a derivada é o valor que o acompanha. Então, 8x ao quadrado, y. Nessa segunda eu não tenho z, então é 0, ele vai sumir. E nessa terceira tá z ao cubo, pego os 3 e jogo multiplicando. 5 vezes 3 vai dar 15, x ao quadrado, z ao quadrado, porque o 3, se eu tiro uma unidade, fica 2. Ok? Então, aqui a letra A e a letra B do exercício número 2. Agora vem a letra C e a letra D. Na letra C, o processo é bem parecido, ó. Aqui eu tenho, ó, 3 variáveis, x, y e z novamente. Eu vou achar f de x, f de y, então, e depois f de z. Começando por f de x. X agora é a nossa variável. Aqui, se vocês observarem, eu tenho uma multiplicação entre duas funções. Então, regrinha do produto. Essa é a primeira, essa é a segunda. Derivada da primeira, derivada de seno de y. Eu tenho x aqui? Não, então é 0. Derivada da primeira é 0. Vezes, repito a segunda. Mais, derivo a primeira, derivada da primeira vezes a segunda, mais, repito a primeira e derivo a segunda, ln de x e ao cubo. Como é que eu derivo ln de x e ao cubo? Aqui eu tenho uma regrinha da cadeia, ó, vai ser a derivada da interna vezes a derivada da externa. Se x é a nossa variável, qual é a derivada de xz ao cubo? Se a gente vai derivar xz ao cubo,
A derivada se x elevado a 1 é o valor que o acompanha, é z ao cubo. Derivada da interna vezes a derivada do ln. Nós vimos que a derivada do ln anteriormente é 1 dividido por esse valor, que é xz ao cubo. Como aqui está multiplicando z ao cubo com z ao cubo, dá para a gente simplificar, vai sobrar 1 sobre x, ó. Então, a derivada do ln x ao cubo é 1 sobre x. Então, como é que vai ficar aqui o resultado? Ó? 0 vezes esse valor vai sumir, então o resultado vai ser seno de y sobre x, ó. Pronto, ó. O resultado está aí, ok? Agora, vamos fazer... Opa, lançou aqui. Vamos fazer o f de y. A nossa variável é y. X e z serão constantes, ó. Então, vamos lá, ó. Novamente, regrinha do produto. Y é a nossa variável. Derivada da primeira. Derivada de seno de y, se a gente volta na tabelinha com as regras de derivação, é cosseno de y. Então, derivada da primeira vezes a segunda, eu repito a segunda, mais, repito a primeira e derivo a segunda. Só que como tem função de y, tem y aqui? Não tem. Então, a derivada é zero, né? É como se fosse uma constante, é zero. Seno de y é zero, vai dar zero, então vai sobrar o quê? Cosseno de y vezes ln de x, z ao cubo. Então, o resultado já vai ser esse daí, ó. Ok? Qualquer dúvida que tiver, não esqueça que é só chamar no chat, né? Ó, então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certinho? Vamos para de baixo, então. Agora, nós temos f de z. Então, z é a nossa variável, x e y são constantes. Então, vamos lá. Novamente, regrinha do produto. Derivada da primeira. Como eu quero em função de z aqui, eu não tenho z, então é zero. Derivada da primeira vezes a segunda, repita a segunda, mais a primeira. Agora, eu vou derivar, até fazer aqui do ladinho, ó. Vou derivar, fazer aqui em cima, ó. O ln de xz ao cubo, só que agora em função de z. Regrinha da cadeia, derivada da interna vezes derivada da externa. Como é em função de z, então z está elevado a 3, pego o 3 e jogo multiplicando, vai ficar 3x ao quadrado, derivada da interna, vezes a derivada da externa é 1 dividido por x ao cubo. Como está multiplicando x com x, dá para cancelar, o z ao quadrado com z embaixo também dá. Então, tem o z ao quadrado 2z em cima e 3z embaixo. Então, vai sobrar, ó, 3 sobre z. É o que sobra, né? Então, eu volto aqui, ó, substituo 3 sobre z. Então, como é que vai ficar? 0 vezes esse ln vai dar 0, então vai ficar seno, ou posso jogar o 3 para fora, né? 3 seno de y sobre z. Ok? E a letra D, para a gente fechar essa aula, né? O processo é o mesmo, eu vou fazer f de x, f de y e f de z. O f de x, agora, lembrando que é uma divisão, essa aqui é um pouquinho maior, às vezes eu vou ter que usar o verso, né? Ela dá um pouquinho mais de trabalho. Vou fazer ela aqui no verso, ó, a letra D. F de x. Vou até anotar a função de cá. A função é um pouquinho maior. Ó, vou anotar fxy, só anotando a função de cá, porque o espaço lá na frente ele não vai ser suficiente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Fazer a quinta. 9 e... É YZ, né? YZ aqui. Isso, ó. Depois eu coloco os resultados aqui, se tiver para fazer de cá. Então, vamos lá. Vou começar pelo f de x, né? Lembrando a regrinha do quociente, porque eu tenho uma divisão entre duas funções. Então, vamos lá, ó. Derivada da primeira, derivada de cima. Como tem função de x, derivada de 3x à quarta, pego 4, jogo multiplicando, dá 2x ao cubo, mais o x é a minha variável, então são os valores que eu acompanho, mais 9y, z à quinta. Essa é a derivada da primeira, ó. Vezes a segunda, que é 9 e y elevado a z. Então, derivada da primeira vezes a segunda, menos, repito a primeira. E agora,
a gente deriva a segunda. Derivada de 9e y elevado a z. Como é função de x, eu não tenho x, vai dar quanto? Vai dar 0. Dividido pela segunda ao quadrado. Aqui já está derivada, e vem aquela parte de organização, né? Então, aqui, ó, esse valor vezes 0 vai dar 0. Essa parte da organização, eu até poderia aplicar distributiva aqui, não teria problema nenhum. Mas quando a gente aplica distributiva aqui, a gente vai acabar chegando, porque aqui, ó, não vai dar para juntar quase nada, né? Eu posso deixar desse jeito mesmo, ó, 12x ao cubo mais 9yz à quinta, vezes 9y elevado a z, dividido por 9y elevado a z, a segunda ao quadrado, né? Esqueci de colocar o quadrado aqui. A segunda ao quadrado. Aqui, ó, uma observação que dá pra gente fazer é como tá multiplicando aqui, eu tenho a opção de fazer essa simplificação, porque aqui como ficou 9y elevado a z, 9y elevado a z ao quadrado, eu posso cancelar esse com esse aqui e sobra só um embaixo, ó. Essa opção eu posso fazer, não tem problema nenhum. Vai ficar 12x ao cubo mais 9yz à quinta, e embaixo vai ficar, porque eu tinha 2 aqui, eu tinha 1, eu cancelei 1, sobrou 1 embaixo. Ok? Eu tenho essa opção, né? Posso deixar assim também. Então, essa foi o f de x. Agora, vamos fazer o f de y. O processo, ele é o mesmo. Do f de y, agora, y é a nossa variável, o restante são constantes, ó. Derivada da primeira. Derivada de 3x à quarta, como não tem y, é 0. Aqui eu tenho y está elevado a 1, a derivada são os valores que eu acompanho. Então, 9x z à quinta. Então, a derivada da primeira é isso, vezes a segunda, 9